Está começando mais um Viva com Excelência, que é um programa da Igreja Batista Bethesda. Nós estamos a alguns dias do Natal e esse vai ser o nosso assunto daqui a pouquinho. A gente vai ter um bate-papo com o pastor Marcelo Ferreira, da Primeira Igreja Batista em Piracicaba, sobre o Natal. Quero convidar você a pegar uma caneta, anotar os avisos da Bethesda, ficar ligado com o que está acontecendo e também ligar para pelo menos 3 amigos e desafiar eles a ficar conosco até o final. Fique ligado. Somos uma igreja em células e semanalmente nos reunimos nas casas em dezenas de endereços. Venha participar conosco. Quer saber mais? Nos envie um e-mail para celulas@batistabethesda.org.br ou ligue para 3421-5618. Venha participar conosco das nossas celebrações todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Sempre uma palavra prática para a sua semana. Nas nossas celebrações temos culto para crianças de 0 a 9 anos e tradução do culto para os surdos. O clube fica nos seguintes endereços: entrada 1, na Avenida Brasília 571, ou entrada 2, na rodovia SP-304, no quilômetro 167. Venha com a sua família. E acompanhe a Bethesda nas redes sociais. No Facebook, Igreja Batista Bethesda. No Twitter, @IBBethesda. E no YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em células em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. O Natal está chegando e hoje a nossa conversa vai ser com o pastor Marcelo Ferreira, um dos pastores da Primeira Igreja Batista aqui em Piracicaba, e o nosso assunto é o Natal. Marcelo, bem-vindo aqui ao Viva com Excelência, muito bom receber você aqui. Uma alegria estar aqui com você, Ricardo, poder conversar sobre esse assunto junto com os nossos telespectadores, então um prazer, seja bênção para todos. Bom, falar de Natal aqui, Marcelo, acho que todo mundo aqui, pelo menos no mundo ocidental, está envolvido, é uma data comemorada quase no mundo todo. O Natal remonta a minha vida, minhas memórias, eu creio que de muita gente, memórias de infância, saudades, cheiro, cores, músicas. Por que o Natal é tão importante? Acredito que, de imediato, o Natal pelo menos nos força a viver aquilo que a gente deveria viver o ano inteiro. Um pouquinho de fraternidade a mais, de reconciliação com os parentes, de repensar se nós temos alguns inimigos e precisamos fazer as pazes, estender a mão para os antigos irmãos. Então, pelo menos, ele nos inspira a vivermos o que nós deveríamos viver o ano inteiro. Pelo menos é uma data que todo mundo para pensar sobre isso, né? Mas eu acredito, não sei se você concorda comigo, que não é nem pela questão da idade adulta, mas se perdeu um pouco até mesmo disso. Dessa questão da fraternidade, da mesa, e como diz um pastor, a gente vive dias aí de noéis cabisbaixos e perus murchos. O Natal tem sido cada vez mais frio. Por que acontece isso? Você sente isso também? Acredito que isso é uma verdade mesmo. O pastor Israel Belo de Azevedo, ele escreveu um artigo essa semana, que foi postado no Facebook, em outras mídias na internet, onde ele fala: eu não gosto do Natal. É uma frase até parece que chocante, mas entra dentro do propósito do texto, que ele fala sobre uma generosidade que é forçada, sobre uma bondade que não parte do coração. E ele faz até uma comparação depois com aquele texto do Dostoiévski, o grande inquisidor, e quando ele se encontra com Jesus, e na verdade ele prende Jesus porque este está ressuscitando pessoas, fazendo bem na cidade de Sevilha, e então era melhor prender Jesus porque ele não era bem-vindo ali. Parece que hoje a gente está vivendo um Natal onde Jesus não é mais tão bem-vindo e esses sentimentos também vão desaparecendo e a gente fica à mercê apenas do consumo, à mercê apenas dos nossos desejos. Eu ia até fazer essa pergunta aí. O fato é, talvez eu não sei se tem a ver com isso, que as pessoas vivem um Natal na perspectiva da mesa farta, dos presentes, do Papai Noel, e o consumismo é acelerado. Eu até falei com a minha liderança, ou a minha classe, que eu ministro uma turma na Igreja Batista Bethesda, que eu falei, esse final de ano vai definir o 2015 financeiro de vocês. Esse dezembro define o ano que virá.
consumismo tem atrapalhado? É algo que é avassalador? É algo maligno? Como é que você avalia isso como um pastor? Essa é uma preocupação muito grande que a gente tem como pastor. Inclusive, estive falando esses dias com a igreja em cima da ideia quando o dinheiro acaba, ou ele acaba com você, nessa perspectiva do final de ano. Existem pesquisas que têm falado que 60% da população brasileira está endividada. É muito, né? É muita coisa. Que em 2010, o Serviço de Proteção ao Crédito percebeu que os jovens dobraram em termos de endividamento. A quantidade de jovens endividados dobrou. Então, nesse momento de final de ano, a gente percebe isso acontecer de maneira ainda mais avassaladora, complicando o ano de 2015. E é onde a gente perde a perspectiva do Natal verdadeiro, é onde a gente entra nas dívidas, nos financiamentos, nos crediários, e então a passagem de ano, na verdade, é uma farsa. E janeiro já começa a ser horrível. Exatamente, né? Às vezes as pessoas vão curtir o máximo, vão comprar, vão dar presente, sem pensar e achando que isso é o verdadeiro significado do Natal. A gente vai nas ruas agora ver uma reportagem onde nós vamos lá perguntar para o povo qual é para eles o significado do Natal. Você vai acompanhar agora. Pense rápido, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando nós falamos de Natal? Confraternização, família, o pessoal da empresa. Reunir a família, encontrar amigos, pessoas que moram longe, pra vir pra perto de você. Mas o que mais pega é aquela falsidade da família, cara. O ano inteiro se odeia, chega no fim do ano todo mundo se ama. Natal eu tenho a ideia que é a união das famílias, né? A gente se une, todo mundo. O pessoal gasta bastante, né? E vem as festas, amigos secretos e tudo mais. Mas o principal é Jesus Cristo, é o nascimento, a gente poder lembrar sempre dele e não esquecer do mais importante. Eu acho que está faltando o pessoal lembrar mais o significado disso. O pessoal pensa muito presente e tal, mas está faltando o pessoal lembrar um pouquinho mais. A gente comemora o nascimento de Cristo, não foi nesse dia, mas é comemorado nesse dia aí. Isso é importante, entendeu? Você sentar numa mesa farta, não só comer, sim orar, rezar e comemorar o Natal. Bom, a gente viu aí a opinião das pessoas, né, sobre o que elas acham que é o significado do Natal, e essa é a pergunta que eu volto para você, pastor Marcelo. Qual que é o verdadeiro significado do Natal? O verdadeiro significado do Natal é a celebração do nascimento de Jesus, e hoje a gente faz isso no dia 25 de dezembro. É claro que essa data ela foi adotada no século IV a.C., e nós ressignificamos o valor dessa data em cima da celebração cristã. Então Jesus não nasceu dia 25 de dezembro? Né? Não, né? Os estudiosos dizem que a data de 25 de dezembro é muito improvável porque era o inverno ali na Palestina e os pastores estavam cuidando dos seus rebanhos nas vigílias da noite, o que era improvável que eles estivessem guardando esses rebanhos nessa época. E aí eu ia fazer uma pergunta que a gente vive dois extremos aí. O primeiro é aquele que é o aniversário de Jesus. Vamos comprar um bolo, vamos cantar parabéns, é o 25 de dezembro, e como a gente viu, não é exatamente. E o outro é aquilo que é uma data pagã, a igreja não deve celebrar. Qual é o equilíbrio disso tudo? É uma data importante para a fé cristã? Ela é extremamente importante, eu acredito, porque nos mostra, primeiramente, que a fé cristã é um movimento de validade, de constatação histórica. Então, o movimento cristão ele é histórico, baseado na pessoa histórica de Jesus. Ele veio, ele nasceu, se fez homem, cresceu, morreu, ressuscitou. Pessoas apalparam, tocaram nele, sentiram o seu poder. Quando nós celebramos o seu nascimento, estamos celebrando o início da maior revelação que Deus fez na história. Amém. Então, o fato de usarmos o dia 25 de dezembro e disso ter sido ficado comum para nós, cristãos, nós, na verdade, ressignificamos a data e redimimos a cultura. Porque o início remonta às festas pagãs. O pessoal sabe disso, quem estuda o início do Natal vai se lembrar das fogueiras dos escandinavos, das tribos celtas que adoravam os pinheiros, as árvores e... enfim, coisas desse tipo. Mas nós sabemos que temos um mandato cultural. Então, no mínimo, para nós hoje, usarmos essas coisas é decoração. Segundo lugar, Deus criou o pinheiro. Não é verdade? Com certeza.
As luzes que estão no céu, as estrelas, foi Deus quem colocou lá. Então nós pensamos na criação. E a questão da beleza. Quer dizer, um momento de festa, de alegria, de luzes, nos faz lembrar que a verdadeira luz do mundo chegou. Eu acho que é uma ponte, né? É uma ponte. Eu me lembro que eu comecei a frequentar a igreja com 6 anos de idade. Me converti por volta de 7, 8 anos, mas o que marcou a minha primeira ida a um culto evangélico, pelo menos na minha idade relativamente consciente, foi exatamente eu fui à igreja num dia 24 de dezembro e estava lá uma representação de Natal, com árvore, com um jumentinho. E aquilo marcou a minha vida como uma criança profundamente, que até hoje eu me lembro, né, da música que estava cantando, que era uma música, um jumentinho, pló, 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 pló. Como é que eu lembro? Quase eu cantei essa no coral infantil. Então, se a gente pensar no significado pagão da época, era um culto a Dionísio, quem é que hoje vai escutar uma música de Natal ou pensar em Natal e se lembrar de Dionísio? Ou se lembrar de solstício de inverno, de dias mais longos? Não, nós associamos a Cristo e algumas outras coisas do nosso tempo, que é o consumo, que é o Papai Noel, e que a gente precisa, na verdade, lidar com essas questões, centralizando-as a Cristo, redimindo a cultura em cima da pessoa, da obra de Cristo. Mas então você concorda que essa é uma oportunidade da gente anunciar a fé cristã, uma ponte. É um grande gancho. Um grande gancho, onde a gente pode pegar que as pessoas estão relativamente, apesar de ser tempos onde as pessoas estão mais voltados para o consumo, é um Natal um pouco mais frio, mas ainda as pessoas estão abertas. Sim, há uma abertura para se receber cartões, literaturas, é uma oportunidade de, num final de ano, num amigo secreto, com amigos de trabalho, da faculdade, você realmente deixar uma mensagem escrita para alguém, que pode estar aberta. E aí eu faço uma pergunta que é desses extremos, que eu acho que a gente tem, como você falou do texto do pastor Israel, que não gosto do Natal. Não gosto do Natal. Não gosto do Natal. Interessante. Precisa levar a gente a pensar que não pode terminar no dia 25 de dezembro. O que a igreja pode fazer de maneira prática para que esse Natal não seja ou só uma data simbólica, que tenha músicas, ou ir para outro extremo, que é o do consumismo? O que a igreja pode fazer? O servir tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Eu escrevi um texto há um tempo atrás que hoje é Natal e eu tenho fome. Muita gente na nossa cidade mesmo não tem a mesa. Às vezes é uma data muito triste por ele associar o Natal a isso. O Natal é uma oportunidade de a gente presentear, mas incute em nós uma mentalidade de sermos graciosos o ano inteiro, de sermos abençoadores o ano inteiro, de servirmos pessoas o ano inteiro. A própria figura do Papai Noel, que se oficializou no século XIX nos Estados Unidos, mas que vem do São Nicolau, ele era um bispo e ele era alguém que presenteava crianças. Se você for pensar por essa linha, o que ele fazia era louvável. De certo modo, nós também podemos imitar essas mesmas ações com igrejas que servem a comunidade, com igrejas que estão prontas a repartir o pão, a abençoar mesmo, a servir, a olhar o próximo, a proclamar o amor de Deus, a glorificar a Deus. É claro que o perigo é ser só nessa data, mas eu falei uma vez, um pastor me falou, e olha, mas isso aí é hipocrisia, porque é o ano inteiro sem fazer nada, só no dia 25 de dezembro. A minha pergunta para ele, eu falei, não é um avanço? É melhor algo do que nada. Eu creio que é um pontapé, é um desafio das pessoas talvez estenderem isso para o ano inteiro. Não pode só ficar no dia 25 de dezembro, mas é uma grande oportunidade de desafiar pessoas ao serviço. Além de tudo, uma declaração como essa é a demonstração de que a pessoa não conhece ou não sabe o dia a dia de todas as igrejas. Uma igreja como a Bethesda, que a gente conhece, tem feito coisas relevantes para a comunidade o ano inteiro. Então essa é mais uma oportunidade de servir quando as pessoas estão abrindo um pouquinho mais as janelas da alma. Muito legal. A gente vai parar agora, você que está em casa vai acompanhar o 180 graus, que são histórias de pessoas que se encontraram com Jesus, que é o verdadeiro sentido do Natal. Bom, como todo casal, né, em 2006 a gente quis ter um filho e eu engravidei tudo em 2006
E foi uma gravidez muito complicada. Com 4 meses meu pé começou a inchar, minha pressão já começou a ficar alta. A gente já via que não era normal. E daí com 7 meses de gestação eu tive que ser internada às pressas, porque a pressão estava ficando muito alta. E até então eu estava correndo risco de vida, ficou entre eu e o nenê. E o doutor, né, na época, ele salvou a minha vida e do meu filho. Só que com 4 dias de vida, o Arthur veio a falecer. Então eu sofri muito, né? Sempre fui da igreja, eu com meu marido, sempre estava sempre quis estar na igreja, confiando no Senhor. Mas eu tive uma depressão muito forte. Desisti da igreja, desisti da família, desisti de Deus, das pessoas, desisti de mim. Mas assim, depois de 4 meses eu conheci a Bethesda. Conheci a Bethesda, foi uma igreja assim que me acolheu muito. E através da Bethesda eu fui para uma célula. E na célula eu fui cuidada, eu fui curada, onde Deus me restaurou. E daí em 2009 eu fiquei grávida, na Bethesda, com todos orando, buscando. E mais uma vez meu filho veio a falecer, outro menino, promessa de Deus, mas não consegui. Segunda perda, eu não tive a depressão muito forte, porque eu fui cuidada na Bethesda da primeira perda, né? Eu consegui lidar melhor com a situação, eu via que Deus estava no controle de tudo. E me apeguei num versículo de Isaías 65, 23, que em várias versões fala que eu não ia gerar filhos mais de morte, e sim filhos de vida, né? E então eu me apeguei nisso, me apeguei nas orações. E depois nós descobrimos que eu tinha uma trombose na placenta, né? Tive uma trombose na placenta e teve que ser cuidada. Então foi assim, sempre meu marido do meu lado, sempre a gente orando, buscando, a célula, a igreja, todos nos ajudando. E daí em 2010 eu fiquei grávida outra vez, mas confiando e não desisti do Senhor e não desisti de eu ser mãe, porque era o meu maior sonho ser mãe. Eu via todo mundo, Dia das Mães, via minhas amigas, meus amigos, todos sendo pais, e era meu sonho do Alexandre, ser pais. E aí foi muito lindo, foi diferente, todo mundo orando mais uma vez, e aí veio a Valentina, muito saudável, tivemos que tirá-la antes, né? E nesse tempo eu tive uma amiga, a Cileide, que me levou nesse médico, que cuidou de nós, mesmo Deus sempre cuidando, mas esse médico que encontrou o que estava acontecendo, que era a trombose, a trombofilia, né, que todo mundo fala. Tive que tomar umas injeções na barriga, assim, foi assim uma gravidez bem também cuidadosa, tudo, mas sempre com Deus, né? E Deus sempre cuidando de mim, do meu interior, porque a gente não sabia o que poderia acontecer, mas eu confiava que um dia eu ia ser mãe de uma menina, né, que Deus me presenteou. E eu estou muito feliz, porque a Batista Bethesda para mim é tudo. E uma célula é uma estrutura espiritual, né? Então eu louvo a Deus por tudo. Eu sei que muitas vezes está passando por uma dificuldade de ser mãe, como Deus fez o milagre da minha família, e eu criei que Deus poderia fazer tudo mesmo, não desistir de ser mãe, e hoje eu tenho a Valentina. Então creia que Deus pode fazer um milagre. Eu sou um milagre, a minha filha, a minha família é um milagre, e você também vai ter esse milagre na sua casa. Você que está em casa quer ter um Feliz Natal, lembre-se, um Feliz Natal é só com Jesus. Marcelo, para chegar ao final do nosso bate-papo aqui, eu creio que uma declaração lá de Mateus, capítulo 1, versículo 24, é que chamariam Jesus de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, para mim, né, eu entendo que a Bíblia ensina isso, que Natal não é só o dia 25, Natal tem a ver com encarnação, Natal é encontro, é contato, é experimentar o Deus conosco. Como fazer do Natal essa experiência, não só no dia 25, mas que seja nesse final de ano para as pessoas que estão em casa, mas para que seja algo do dia a dia? Como fazer disso algo transcendente? Eu creio que a gente precisa começar entendendo que a história do Natal
é apenas o princípio. Jesus não é o menininho da manjedoura ainda hoje. Então, para que o Natal seja transcendente, eu preciso acompanhar a história desse Jesus. E perceber que assim como ele uma vez veio, ele realizou seus milagres, morreu e ressuscitou numa cruz, subiu aos céus, ele voltará. E eu preciso colocar minha fé nele. Confiar na sua pessoa, confiar na sua obra, naquilo que ele fez por mim, pessoalmente. É aí que eu encontro o caminho da transcendência. Na verdade, a vinda de Jesus já era a transcendência de Deus se tornando imanente, se tornando um Deus conosco, um Deus pessoal, próximo, né? Próximo, junto, o que é um grande milagre, a demonstração maior da manifestação de Deus. Acho que nenhuma outra religião tem isso, né? Um Deus que se faz próximo, um Deus que está junto, um Deus que sofre junto, né? E talvez essa seja a grande maravilha. Para fechar, qual mensagem? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa, quem está se preparando aí para esse 24, 25 de dezembro. Que mensagem você deixaria para quem está em casa? Bom, para você eu quero desejar um Feliz Natal, que você aproveite a data com seus amigos, com seus parentes, que você cuide do seu bolso para não se endividar, mas se lembre especialmente que aquele que habita na luz inacessível, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, ele se fez visível. Aquele que ninguém podia ver se fez visível em Jesus. Isso por quê? Porque ele tem um plano em nossas vidas. Ele nos ama, ele ama você, ele deu a vida dele por você, para que a gente o conheça e assim conheça a vida eterna. Jesus disse, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então lembre-se, Jesus veio, se fez menino, mas voltará em grande glória. Coloque a sua fé em Jesus. Glória a Deus, e que você que está em casa possa realmente experimentar isso. Ele pode trazer transformação verdadeira na sua vida, como ele fez na minha vida e na vida do pastor Marcelo aqui. Marcelo, alegria muito grande ter você aqui no Viva com Excelência. E eu quero indicar um livro, como a gente faz todo o programa, para você que está em casa. Você pode adquirir na nossa livraria Sonhe com Amanhã, que funciona segunda a sexta, das 8h30 às 17h30, lá na Luiz Ralph Benatti 442, e depois das nossas celebrações, ou lá na Luiz Ralph, ou no Clube Atlético. O livro que eu quero indicar é esse, Quem Deus Realmente É, em busca de intimidade e conhecimento do Salvador. É um livro que eu creio que vai abençoar a sua vida, você que está querendo essa busca por Deus. Você vai ficar agora com Percepções, que é uma palavra voltada para o seu coração. Você vai ficar ligado agora. As portas estão em todos os lugares. A sua função é nos levar para novos ambientes. Nós entramos por elas em todas as situações da vida, no trabalho, na escola, em casa, e nós só podemos chegar num outro lugar passando por portas. As portas revelam um retrato da nossa vida porque elas revelam as nossas escolhas e os nossos desejos. Que porta você tem entrado? Nós oramos por portas abertas muitas vezes, nós desejamos portas abertas, mas há muitas portas que nos levam para a destruição. Há portas que nós abrimos e que nos levam para longe de Deus, e as portas que Deus abre nos levam para perto dele. Portas que nos levam para a vida e portas que nos levam para a morte. É por isso que Jesus, em João capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Jesus é a porta. É através dele que nós conseguimos receber uma vida de paz e excelência. Somente andando e entrando nessa porta que se chama Jesus, nós podemos ter esperança para a nossa vida. Por isso a pergunta que eu faço para você é essa: por qual porta você está entrando? Eu estou diante de uma porta que se chama Jesus. Você quer entrar por ela? Se você entrar por ela, eu tenho convicção que você vai receber paz e esperança para todo sempre. A grande questão é que nós temos uma tendência muito grande de escolher as portas que nós abrimos, definir as portas às quais nós passamos, e o conselho que eu deixo para você que está em casa é: entenda que Jesus é a porta. E quando ele diz que aquele que passar por ele será salvo, essa salvação tem a ver com uma vida de excelência em todos os aspectos. Na sua família, na sua vida financeira, a plenitude e a felicidade que o ser humano procura. Por isso essa é a palavra que eu quero deixar você entender. Qual é a porta que você tem entrado? Jesus é a porta. Chegamos ao final de mais um Viva com Excelência.
E eu espero que esse programa sobre o Natal tenha abençoado sua vida e que você se prepare para o Natal. Eu quero convidar você para esse próximo final de semana, lá no Clube Atlético Piracicabano, onde a Igreja Batista Bethesda se reúne sempre às 18h30, e nós vamos ter lá a nossa festa da multiplicação das células, que são os nossos grupos que se reúnem por toda a cidade. Eu quero convidar você, vai ser uma alegria muito grande receber a sua família, poder orar por você e poder abraçar. Compartilhe esse programa nas redes sociais, que vai estar na íntegra durante a semana. Eu quero desejar a você um Feliz Natal, se preparando aí, que seja um Natal diferente, especial e excelente. Deus te abençoe, uma semana abençoada, viva com excelência e até a semana que vem. Viva com excelência.